raiva, mágoa, ressentimento, culpa, vazio existencial e tristeza. Essas costumam ser as emoções que nos prendem nas correntes do passado. Correntes essas que, se não forem quebradas, certamente irão pesar na sua vida e gerar um peso extra nas suas costas, que não precisava estar ali. Mas como será possível se desfazer das amarras do passado? Principalmente quando você verdadeiramente sente que está do lado da razão, da verdade e que te passaram a perna de alguma forma. Ou então pior, e se foi você quem injustiçou, quem destratou e quem errou? Como você supera o tão amargo que o passado deixa na sua vida? Bom, às vezes a gente sente uma nostalgia ou até mesmo saudade de uma certa época da nossa vida. É natural, o que é algo plenamente aceitável, saudável e natural do ser humano. Mas quando você sente a necessidade de que o passado precisa ser superado, é um sinal que existe alguma emoção te correndo por dentro. Talvez você não saiba exatamente que emoção é essa, mas ela está aí dentro de você, tão forte como nunca. E ela provavelmente se encaixa numa daquelas que falei na primeira frase do vídeo. Raiva, mágoa, ressentimento, culpa, vazio existencial ou tristeza. E você usa as lentes dessa emoção para ver o seu passado. A verdade é que quando esse sentimento surge, ele vem com uma coletânea de pensamentos negativos. A questão é a seguinte, é preciso entender que os nossos pensamentos partem principalmente das nossas emoções guardadas no subconsciente. Existe um certo padrão que o seu cérebro já está acostumado a repetir. Quando você sente raiva, por exemplo, ou tristeza, ou qualquer outra emoção. É como se você tivesse uma playlist de pensamentos para cada emoção diferente. E porque pensamos sempre as mesmas coisas, como um disco furado, visto que dos nossos 60 mil pensamentos diários, 90% são sempre os mesmos. Você acaba tendo uma certa recorrência desses sentimentos. O grande X da questão está em como você pode passar por essas barreiras emocionais e deixar de sentir os pesares do passado. E para enfrentar esse processo, existem algumas coisas que todos os humanos fazem. E essas atitudes são às vezes conscientes ou inconscientes. A primeira delas é reprimir esse sentimento. A segunda delas é se expressar. A terceira delas é o escapismo. E todas elas juntas podem se transformar em vícios. Mas eu já explico melhor. Primeiro vamos desvendar um item de cada vez, começando pelo primeiro. O que significa reprimir o sentimento? Bom, já estabelecemos que os seus sentimentos são necessariamente a causa do porquê você se sente de tal ou tal jeito. Não estabelecemos, porém, aquilo que te fez se sentir dessa forma em primeiro lugar. Você se lembra de algum momento em que sentiu uma emoção muito forte? Qual foi a sua resposta? Aliás, quando você pensa no passado, o que você sente? Você tenta enterrar esse sentimento a 7 palmos do chão, ou você tenta mudá-los através dos seus pensamentos. Independentemente da sua resposta, ambas são formas de reprimir a raiz que causou essa questão pela primeira vez. Esse é um grande detalhe. A repressão acontece quando você tenta abafar esse sentimento, tornando ele oculto, porém presente através dos seus sintomas. É como se você tivesse uma lixeira cheia e fosse se curvando aos poucos a esse peso insuportável, acompanhado de um mau cheiro cada vez mais tóxico. E ainda assim, continuasse a acumular cada dia mais e mais lixo, até ser soterrado completamente. O problema é que esse lixo emocional não pode ser simplesmente acumulado. Ele precisa ser reciclado, transformando-se em coisas úteis e aproveitáveis. E isso precisa ser feito o tempo todo. Se o lixo ficar para sempre na lixeira, ele irá, claro, transbordar e contaminar tudo que está à sua volta. Nós sempre estamos gerando lixo emocional para jogar fora. É a condição do ser humano, é simplesmente o jeito que as coisas são. Mas esse lixo emocional precisa ser retirado de alguma forma. Mas quando ele não é, acaba saindo de forma explosiva. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Muitas vezes prejudicando as pessoas ao seu redor, inclusive, caso você seja uma pessoa que explode com uma certa recorrência, a possibilidade de você estar reprimindo esses sentimentos diariamente é muito grande. É preciso perceber
quando isso acontece, porque a solução pode não ser agradável, mas é muito simples. Porém, se você está gostando do vídeo, eu gostaria que você clicasse em gostei, se inscrevesse e ativasse o sininho. Eu agradeço já antecipadamente. Agora deixa eu te explicar por que é importante mudar esse sentimento com os pensamentos. Imagina uma árvore. Vamos supor que todo esse conjunto de problemas seja uma árvore e que a origem seja a própria raiz da planta. Por acaso alguma coisa vai mudar se você começar a tirar cada gravetinho que estiver preso na árvore? E se forem 60 mil gravetos, 100 mil gravetos? Você acha que você vai conseguir lutar contra 60 mil gravetos, 100 mil gravetos ou mais para resolver o seu problema? E como se não bastasse, todo dia esses mesmos 60 mil gravetos voltam para a árvore. Não dá nem para dizer o que seja isso, não é verdade? Não é difícil de perceber como essa batalha está fadada, destinada a te cansar, estressar e te desanimar. E quanto mais o tempo passa, mais enraizado o problema fica a ponto de modificar a sua própria existência, sua própria essência. O que torna a balança cada vez mais desequilibrada, cada dia mais. Essa tentativa de repressão, por mais que consiga segurar a barragem por um certo período, varia de indivíduo para indivíduo. O lixo emocional continuará vindo e como a barragem tem um limite de espaço, uma hora esse esgoto todo vai vazar. Pode ter certeza, talvez leve anos, mas vai vazar. Quando vazar, olha, eu não quero nem pensar. É por isso que você precisa encarar o quanto antes, pois quanto mais você se postega atrás da sua decisão, mais lixo acumulado você terá na sua caçamba. Você tem duas opções: tirar o lixo de forma voluntária ou involuntária. É claro que é importante se expressar, mas quando você faz isso de uma maneira explosiva, é quase como um ataque direto à pessoa com a qual você se relaciona, embora ela não tenha nada a ver com isso. Sempre que você escolhe retirar o lixo à força, você volta para um nível muito parecido de estresse emocional. Às vezes, até mesmo numa situação pior do que a anterior, como se houvesse uma corda dentro de você que fica cada vez mais tensionada. Então, agora que você sabe por que reprimir não funciona e como expressar de forma explosiva pode ser o subproduto da repressão, vamos aos escapismos. Nossos vícios humanos vêm nos acompanhando de forma muito assídua, permanente, desde o início da nossa história. Pois não é de hoje que buscamos conforto externo. Existem evidências de uso de psicotrópico, ou seja, substâncias que interferem quimicamente nas funções psíquicas, há pelo menos 200 milhões de anos atrás, que normalmente interferem na percepção da realidade, incluindo efeitos sedativos e que provocam intenso relaxamento. Uma quantidade enorme delas é considerada ilegal ou possui uso controlado. Não é uma mera coincidência o ser humano buscar maneiras de escapar da própria vida através de vícios e abuso dessas substâncias. Afinal, se nossos ancestrais hominídeos já faziam uso de psicotrópicos, mesmo tendo um cérebro tão rudimentar, imagina a gente. Mas é claro, o vício nunca, jamais será a solução. A propósito, esse vício do qual eu estou falando agora não está atrelado somente ao uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Está também atrelado até mesmo a hábitos que normalmente são positivos, como atividade física, por exemplo, que em excesso pode alterar a função do sistema de recompensas do cérebro, a famosa serotonina, fazendo o organismo parar de se preocupar com o próprio bem-estar e só dar atenção à alimentação do vício, mesmo que isso esteja te matando. A questão é que em algum momento do dia surge algum sentimento que você quer evitar. E na tentativa de escapar desse sentimento, que gera centenas ou até milhares de pensamentos, você enxerga isso como um gatilho para escapar. Existem pessoas que escapam ingerindo álcool, outras cigarro, drogas, comida, celular ou até mesmo jogos eletrônicos. No final das contas, são todas maneiras diferentes de não lidar com o problema. E esse é o verdadeiro X da questão, o verdadeiro motivo pelo qual você precisa sentir a raiz do problema, ao invés de retirar apenas os gravetos da árvore, que sempre renascem no dia seguinte, literalmente, enxugar gelo. Se você realmente parar para sentir a emoção por trás desses milhares de pensamentos negativos e recorrentes, você irá diminuir consideravelmente o tamanho do seu lixo emocional.
Para isso, você precisa realmente identificar a emoção e sentir ela na pele. Respire fundo algumas vezes, tente relaxar, identifique a emoção e a sinta com toda a intensidade do mundo. Deixe ela passar. Existe uma tabela das emoções que pode te ajudar a identificar melhor o que você está sentindo. Use essa tabela para entender melhor o que está acontecendo com você, identificar a emoção causadora e potencializar os efeitos dela em você. Essa limpeza terá que ser feita com uma certa frequência, mas desde que você mantenha o lixo em dia, tenho certeza que irá levar cada vez menos tempo para você realizar o mesmo trabalho. Se você realmente quiser superar o seu passado, será necessário processar todo esse sentimento reprimido. Não há escapatória. E caso você queira minha ajuda pessoal para facilitar esse processo, você pode preencher o formulário na descrição do vídeo e assim a gente pode verificar junto se os meus serviços terapêuticos seriam vantajosos para você ou não. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça que tem um desse toda quinta lá pelas 19 horas. Um grande abraço.